Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais um dia. Estamos aqui para estudarmos, para aprender mais da palavra do Senhor. Glória a Deus porque Ele nos sustentou até aqui e hoje já estamos na 12ª aula desse trimestre. Glória a Deus por isso também. Glorifico a Deus pela vida do pastor Valdemiro, que tem dado ênfase e nos apoiado nesse trabalho. E mais uma vez estou aqui com a minha esposa, que vai me auxiliar na ministração dessa aula para a glória do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Mais um domingo de aprendizado, de comunhão. Embora distantes, estamos unidos em Cristo, através da sua palavra e dos seus ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de iniciarmos a nossa segunda aula, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença para aprender da palavra, para aprender do Teu Evangelho. Ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza, ó Pai, no entendimento, na sabedoria, ó Deus, tudo para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Guarda-nos e edifica-nos em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. O que nós vimos até aqui ao longo dessas 12 aulas, né? Que Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso por volta do ano 60, 62, enquanto estava preso em Roma. Esta carta que foi enviada aos Efésios foi uma das cartas escritas na prisão por ele, em conjunto com Colossenses, Filipenses e Filemão. Vimos também que fomos eleitos na presciência do nosso Senhor, que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis nele. Vimos também, irmãos, que aquele muro que separava o povo de Israel dos outros povos, que eram gentios, ele foi derrubado por Cristo Jesus, né? E nele já não há mais distinção, forma-se uma unidade, né? Formando um só povo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus. Este é o mistério que até então não tinha sido revelado e foi revelado a Paulo. Paulo escreveu às igrejas da Ásia Menor. Vimos também que fomos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo, meus irmãos, a pedra principal de esquina. Vimos ainda a importância de orarmos uns pelos outros. E na última aula nós aprendemos sobre os atributos da unidade da fé, que são humildade, mansidão e longanimidade. Glória a Deus, irmãos. E na aula de hoje nós vamos aprender como deve ser a nossa conduta como cristãos em nossa família, né? A carta aos Efésios, a gente pode dividi-la em duas grandes partes. Uma do capítulo 1 ao 3, que nós estudamos nas 10 primeiras aulas, que vai tratar sobre a chamada da igreja, né? Já nos capítulos 4 ao 6, Paulo vai escrever sobre a conduta da igreja, né? Como os irmãos, os crentes, eles têm que se portar no mundo, né? E o nosso texto áureo está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31, vai dizer o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. A verdade prática dessa lição diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Glória a Deus, irmãos. A leitura bíblica de classe de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 33, e no capítulo 6, versículos do 1 ao 4. E a irmã Raquel irá fazer a leitura desses textos. Amém. Vamos ler, irmãos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. É interessante observar que nesses versículos Paulo não fala dos nossos direitos, né? Mas sim dos deveres que nós temos um com os outros em nosso lar. O objetivo desta aula é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada ela é comparada à igreja de Cristo, orientar ainda a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar, né? É interessante a gente pensar e entendermos que a família ela é um projeto divino. Deus instituiu a família, né? E a família ela tem a responsabilidade de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, de glorificar a Deus, de testemunhar a Cristo aos incrédulos, aqueles que estão no mundo que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. A introdução da nossa lição vai dizer que na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Vamos ler Mateus 19, 4, 6? 19, 4, 6, que diz o seguinte: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Bem diferente, irmãos, do que temos visto em nossos dias, do que vem sendo divulgado e vem sendo vendido, né, por toda a mídia aberta que nós temos acesso. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Eu vou reler essa frase, irmãos, que é importante. No modelo divino, né, ou seja, o modelo que Deus estabeleceu a família, todos os membros da família são iguais. Contudo, cada um tem uma função específica dentro do lar, dentro da família. Portanto, nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, nessa lição, irmãos, nós vamos ver a conduta da família sobre 3 membros. Os deveres do marido para com sua família, da esposa para a sua família e dos filhos para com sua família. No capítulo 5º, que foi o que lemos na leitura bíblica em classe, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Para iniciar esse tópico, gostaria de ler 1 Coríntios 11, capítulo 3. 1 Coríntios 11, versículo 3, que diz o seguinte: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, por sua vez, é o cabeça do homem, e o homem, por sua vez, é o cabeça da mulher. Isso significa que homem e mulher são diferentes, né? São
ocupam uma posição, um de maior prestígio, outro de menos prestígio? De forma alguma, irmãos. Pelo contrário, homem e mulher foram criados por Deus. Né? São criaturas iguais para Deus. Porém, Deus os criou com funções distintas. Vamos ler 2 textos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Ele vai falar acerca da criação do homem. Qual foi a função que ele deu ao homem na sua criação? Gênesis 2, versículo 15. Diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, Deus criou o homem e ele o colocou no jardim que ele havia criado. E o colocou lá para guardar e cultivar. Irmãos, embora o jardim do Éden não exista mais, a função que Deus deu ao homem, ela permanece. Como nós podemos ver em todo o relato bíblico, essa era a função de todo homem, de todo pai, de todo marido. Guardar e cultivar. Né? Ou seja, honrar, alimentar sua família na palavra, educar os seus filhos na palavra, orar com a família, orar pela família, né? E conduzir a família nos caminhos do Senhor. Ou seja, honrar a família, guardar a família, cultivar a família, é um mandamento, é um dever de todo homem de Deus. Já a mulher, por sua vez, Deus também a criou, mas com um papel diferente. Vemos lá em Gênesis 2:18, que diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Ou seja, auxiliadora, alguém que auxilia, que suporta outro numa função, numa missão. Ou seja, a mulher, ela tem um papel fundamental na função que Deus deu ao homem. A mulher ela é fundamental para o homem conseguir desenvolver o ministério que Deus colocou em suas mãos, com sucesso, de forma que glorifique. Como? A mulher ela apoia, ela ora pela missão do seu marido, ela ainda lhe dá conselhos. Então a mulher ela tem um papel fundamental no homem, fundamental na construção do papel do homem executar a sua função de guardar e cultivar. Irmãos, nenhuma função é mais nobre do que a outra. Pense só, Deus na tua misericórdia, na tua imensa sabedoria, Ele criou homem e mulher. Algumas traduções vão dizer macho e fêmea. Criou diferentes. Por que diferentes? Você já imaginou que se os dois tivessem a mesma função, a bagunça que seria o lar, um concorrendo com o outro e ninguém fazendo nada direito? Porque vamos pensar nas tarefas que nós temos. Se nós formos fazer 10 tarefas, nós podemos até concluir as 10. Mas nenhuma delas estarão bem feitas, estarão perfeitas, estarão todas mais ou menos. E assim seria se Deus tivesse falado assim: o homem e a mulher têm a mesma função, mesma coisa. Todos estariam sobrecarregados, haveria disputa no lar. Mas Deus, na sua misericórdia e sabedoria, Ele deu papéis diferentes para cada um. E esse é o modelo de família que Deus criou desde lá do Gênesis. É um modelo que foi seguido por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Moisés, por todas as famílias que nós vemos na descrição das Escrituras. Glória a Deus, irmãos. Então, o papel do marido como líder na família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, conforme lemos em 1 Coríntios 11:3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito mútuo, conforme João 13, 34 e 35. Vamos ler esse texto, irmãos? João 13,
34, 35. Que diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. É interessante que o viés, né, como que fala a revista feminista, neomarxista, tratando desse sistema opressor, né, que seria esse amor, pelo contrário, né, Cristo nos deixou já o modelo a ser seguido. E esse amor tem um entendimento, ele tem um objetivo, né? Ele tem uma responsabilidade. Então, assim, a mulher se submete ao esposo e o marido ama a sua esposa, e dentro dessas diretrizes, Deus vai nos guiando através da sua palavra como devemos proceder, né? Então não é um amor cego, não é um amor sem objetivo, pelo contrário, há um grande propósito em tudo isso, né? Exatamente, glória a Deus por isso, irmãos. E esse amor, né, e essa forma de liderança que o homem deve exercer em sua esposa não é uma liderança opressora, né? Não é aquela liderança ditatorial, eu mando, você obedece. Pelo contrário, né, isso vamos ver agora no segundo tópico, que é sobre o amor como elemento primordial. Antes de entrarmos, vamos reler Efésios 5, 25, que diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, a palavra amor aqui, quando Paulo a escreveu, a palavra grega, a palavra original, ela indica, não é um amor qualquer, um amor ocasional, um amor momentâneo. Pelo contrário, a palavra utilizada é ágape, é um amor incondicional. É um amor onde eu abro mão do meu bem-estar para o bem-estar de alguém. Este é o amor que nós, maridos cristãos, somos chamados a ter pela nossa esposa. O amor que abre mão do seu eu, independentemente do custo que isso terá para ele, para atender a sua esposa, para dar a segurança necessária à tua esposa, né? E é o amor, assim como a irmã Raquel falou, que é o amor a exemplo de que Cristo demonstrou pela tua igreja. É um amor incondicional, no qual ele deu a vida pela sua igreja, pela remissão dos pecados da sua igreja. É importante ressaltar que ele deu a vida e nós ainda estávamos sujos no pecado. Este é o amor que nós, maridos, somos chamados a ter. Esse é o amor que nós, maridos, somos chamados a apresentar, a cuidar da nossa esposa dessa forma. Esse é o tipo de liderança que a Bíblia nos pede, nos obriga a ter. É um dever que tem. Então essa é a liderança que nós devemos apresentar, irmãos. E não uma liderança só de uma forma para o meu bem-estar, eu só agrado porque eu quero alguma coisa em troca. Pelo contrário, somos chamados a dar a nossa vida, assim como Cristo deu, pelas nossas esposas. Glória a Deus, irmãos. Então, o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isto implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja, e a si mesmo, e se entregou por ela. O amor de Cristo para a igreja foi altruísta e incondicional, conforme Romanos 5,8. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Ou seja, irmãos, não é nós mandando e desmandando nossas esposas, não é nós queremos exercer essa liderança de forma forçada. Não, nós temos que amar, demonstrar esse amor, e aí nós lideraremos, com base no amor. Deste modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Glória a Deus, irmãos. O marido deve amar sua mulher, né? Mas como falamos no começo, não é um amor sem entendimento, não é um amor sem objetivo. Como que deve ser esse amor?
como Cristo amou a sua igreja. E ele só amou a igreja? Não. Se entregou por ela. E se entregando por ela, ele santificou, ele purificou, ele resgatou e ele salvou. Então, esse amor do marido tem um modelo, é Cristo. Né? Não é através das suas, como o Diego falou, não é através do seu bem-estar, das suas condições, da sua forma. Não. Deve ser seguido o modelo de Cristo. Exatamente. E esse é o nosso modelo, é o nosso padrão. É Cristo. É isso que nós, maridos, temos que buscar para termos um lar funcional. Né? O terceiro tópico fala do cuidado do marido à esposa. Eu gostaria de ler, irmãos, 1 Pedro 3, versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Que diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento, dando honra à esposa, por essa ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Irmãos, olha a consequência que tem, que Pedro está colocando, se nós não tivermos uma atitude piedosa, amorosa, honrosa para com as nossas esposas. Olha a consequência. As orações de vocês não serão interrompidas. Ou seja, se nós tivermos uma atitude totalmente diferente dessa atitude honrosa, piedosa com a nossa esposa, as nossas orações serão interrompidas a Deus. Deus não dará ouvidos às nossas orações. De tão importante, fundamental e precioso é para Deus este modelo que ele exerceu de família, esse modelo que ele criou desde a fundação dos tempos de família, para glorificar ao santo nome deles. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo como atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, entre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Glória a Deus, irmãos. Ou seja, né, irmãos, aqui não... quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E quem ama, maltrata o seu próprio corpo, fere, viola, magoa? Não, pelo contrário. Então, quem ama a sua mulher está amando a si mesmo, né? Não há como você se amar e ao mesmo tempo maltratar. Não há uma relação nisso, né? Em Mateus 19:6 vai dizer que de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ou seja, irmãos, ao nos casarmos, ao assumirmos o compromisso perante Deus com a nossa mulher, o nosso marido, né? Esses dois se tornam uma só carne. Então, se maltratarmos a nossa esposa, ela é nossa carne. Então, estamos nos maltratando. É o que é uma incoerência, né, irmãos, na nossa vida. É uma parceria, né? Aqui no finalzinho do tópico diz assim: enquanto ambos viverem. Ou seja, somos parceiros um do outro, né? Em tudo. Né? Na vida conjugal, na vida familiar, na educação dos filhos, na obra do Senhor. E é interessante que um de tantos exemplos de casais da Bíblia, né? Depois, se os irmãos puderem meditar em casa, vou pedir para o Diego ler Romanos 16:3, que fala sobre Priscila e Áquila, né? Toda a escritura vai discorrer sobre a vida deles, sempre colocando Priscila e Áquila estavam em viagem com Paulo. Priscila e Áquila tinham em sua casa uma igreja.
sempre essa parceria, né? É um grande exemplo. Pode ir? Pode. Romanos 16, 3, né? 3. Diz o seguinte: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Só 3? O 4 também. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então é essa parceria, né? Priscila e Áquila. Embora a lição aqui esteja no contexto familiar, o exemplo deles na obra de Deus é muito interessante. Se os irmãos depois puderem meditar, vai ser de grande edificação, né? Como foi para nós. Glória a Deus. É interessante que no versículo 5 aqui de Romanos 16 fala assim: saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, né, essa parceria, essa união que eles tinham, essa unidade que os dois no seu casamento tinham, eles recebiam o corpo de Cristo em sua casa para glorificar o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Irmãos, e assim, seguindo aquilo que é estabelecido por Deus nas suas santas escrituras, o nome do Senhor é glorificado, em nome de Jesus, irmãos. Para finalizar esse primeiro tópico, irmãos, eu gostaria de voltar para 1 Coríntios 11:3, o primeiro texto que nós lemos no início, após a introdução. Eu sei que já lemos, mas eu gostaria de me voltar a ele, só para enfatizar alguma coisa a nós, maridos. Né? 1 Coríntios 11, versículo 3, diz o seguinte: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Irmãos, se o homem, ou seja, se nós somos o cabeça da nossa mulher, da nossa esposa, nós somos os responsáveis por tomar a frente do nosso lar. Nós somos responsáveis por permitir, por criar um ambiente favorável, condições para que a vida conjugal ela glorifique o nome do Senhor e ela ocorra de acordo com as suas escrituras. Então, irmãos, essas condições nós, maridos, temos que criar. Para criarmos essas condições, nós precisamos amar incondicionalmente as nossas esposas. Para fazermos isso, irmãos, só com muita oração. Precisamos orar, precisamos pedir a Deus misericórdia para que Ele edifique, para que Ele trabalhe em nossas vidas e nos transforme a cada dia na nossa caminhada, para que aos poucos, né, a cada dia, possamos estar mais próximo do nosso exemplo, do nosso padrão, que é Cristo. A síntese deste primeiro tópico é que ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Então essa liderança ela só vai funcionar, ela só vai alegrar, ela só vai ser edificante para o lar se o marido cumprir o seu dever de amar a sua esposa. Glória a Deus, irmãos. O segundo tópico dessa lição, né, até agora foi praticamente focado aos maridos. Né, qual é o dever do marido frente à sua esposa. Agora vamos inverter, vai ser a conduta da esposa cristã, da esposa crente. Qual que deve ser a conduta dessa esposa? De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. Irmãos, submissão, o ato de nós nos submetermos a alguém, principalmente nos nossos dias, tem sido deturbado o real significado dessa palavra. Tem sido no sentido pejorativo, né? No sentido de colocar uma é melhor e outra pior. E não é esse o sentido bíblico, não é isso que as escrituras estão dizendo. Né? De Gênesis a Apocalipse, não é isso que está sendo dito. Né? O que é submissão, ou melhor, o que não é submissão. Submissão, portanto, não é inferioridade. Porque eu me submeto a alguém não significa que eu sou inferior a ele. Pelo contrário. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Ou seja,
é apoiar, né, e no caso a esposa, ao se submeter, ao ser submissa ao seu marido por Cristo, ela apoia o marido na missão de guardar, cultivar o Éden, que lemos lá em Gênesis, a missão do homem de glorificar a Deus por meio do seu ministério. Então a mulher, ela apoia o trabalho do homem. Ela está junto com o homem em oração e aconselhamentos, né? E o que mais não é submissão? Não é uma obediência incondicional. Ou seja, o que isso significa? Você não pode ser submissa ao seu marido a ponto de ser insubmissa a Cristo. Ou seja, primeiro nós precisamos sempre ser submissos a Cristo. A nossa submissão a Cristo ela é incondicional, né? Porque Cristo é o cabeça do homem. A mulher ela precisa ser submissa a Cristo, né? Ela sendo submissa a seu marido em tudo que está de acordo com o que Cristo escreveu em seu evangelho, ela vai obedecê-lo. Mas a partir do momento que o marido lhe pede algo que não está de acordo com a palavra do Senhor, ela não deve obedecê-lo, pois ela deve, em primeiro lugar, a submissão, a obediência a Cristo. Portanto, irmãos, é importante entendermos essa estrutura. A mulher ela não se submete ao marido por conta do marido. Não é por qualidade, por mérito algum do marido. Pelo contrário, ela se submete por causa de Cristo. Lembrando que ela se submete para glorificar a glória, glorificar o nome do Senhor. Então, dessa forma, irmãos, o casamento, ele simboliza, ele ilustra a relação de Cristo com a igreja, onde Cristo é o noivo e a sua igreja é a sua noiva. Então, o casamento que Deus instituiu, ele já predizia, ele já ilustrava a relação do que viria no Novo Testamento, que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as Escrituras, elas ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos maridos, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e o cuidado do marido. Conforme a irmã Raquel ela colocou, não é uma submissão irracional, né? É uma sujeição onde você decide se sujeitar a algo. Ela é racional, voluntária e grata em amor, né? Por causa de Cristo Jesus. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Como falamos, né? Não é um amor às cegas, né? Ele tem um entendimento, tem um propósito, um objetivo. Aqui no 22 diz assim, né? Vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, eu me sujeito ao Senhor em amor, porque eu sei que Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele me protege, me supre as minhas necessidades. E assim deve ser, eu devo reconhecer esse amor e assim me submeter, me sujeitar ao meu marido, porque ele me ama, assim como Cristo amou a sua igreja. Mais uma vez a gente vê o exemplo, né? Tanto de sujeição, de submissão, quanto de amor. Então, os dois lados se unem, né? nessa troca de submissão e de amor, né? Não é só, porque hoje, nos dias de hoje, se fala muito da submissão da mulher, de uma forma pejorativa, de uma forma autoritária, e não, pelo contrário, né? A gente estudando as escrituras, a gente, se há alguém sem entendimento, acaba se libertando desse pensamento, porque a gente fica muito claro que a submissão só há quando há o amor, e o amor só há quando há a submissão, né? Sim, glória a Deus. E na cultura judaica, a mulher ela ocupava uma posição secundária e era parte de propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores
e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, ao contrário, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação, conforme está relatado lá em João 4, 9 e 10. Portanto, a mulher cristã ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Vamos ler Gálatas 5,13. Gálatas 5,13 diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à morte. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. É interessante notarmos que sempre que as Escrituras estão tratando desse relacionamento, eles sempre falam pelo amor. A Escritura sempre apresenta pelo amor, em amor. Então, assim, irmãos, essa relação que a Raquel colocou entre o esposo amar de forma incondicional, assim como Cristo amou a igreja, amar a sua esposa. A sujeição, a submissão que a mulher terá com o homem será uma submissão em amor por Cristo, né? E não algo pesado à mulher, e sim algo que ela faz com alegria e gratidão. Glória a Deus. O amor ao marido para com a esposa, portanto, deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões de família. Porém, não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. No 33, diz assim, né? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse particular aqui, no grego, vai significar ame em discrição, né? Dentro do seu lar, com as portas fechadas, né? Um jardim secreto que só quem tem a chave é Cristo. E hoje o que a gente vê é muita exposição, né? Através das redes sociais, tanto quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, né? Há um excesso de exposição, e isso traz para dentro do nosso lar opiniões, traz argumentos, traz pessoas que vão agregando coisas que não edificam, que aborrecem um ao outro, e que então a gente possa ter esse amor em discrição. E caso a gente venha, né, a precisar de conselhos, precisar de um aconselhamento, a gente busque pessoas idôneas, pessoas maduras, né, tementes ao Senhor, para receber conselho, para receber uma orientação. E não que a gente entregue a chave desse jardim secreto. Porque a gente entregando a chave, ele será aberto e não será mais secreto, né? Que a gente possa deixar o nosso lar privado, reservado, né? Entre nós e Cristo, e entre pessoas de confiança. Amém. Né? O nosso lar precisa ser tanto para com o marido quanto da esposa, como algo precioso, um maior tesouro, além de Cristo, além da salvação que nós podemos ter na terra. Né? Pois é a forma como Deus instruiu o homem para testemunhar a Ele, aos gentios, aos incrédulos, irmãos. Então, o lar, o nosso lar, a nossa família, é um dos maiores tesouros que nós temos, e nós precisamos cultivar, guardá-lo, né? E livrá-lo e construir um lar que glorifica ao Senhor. Pois nós, homens, seremos cobrados por isso, porque é o nosso dever. Nós lemos lá em 1 Pedro o que acontece quando nós não cumprimos esse nosso papel. A síntese desse tópico 2 é que a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar que foi conferida ao seu marido. E no último tópico, irmãos, da nossa aula, vai falar sobre a conduta do crente como filho, ou seja, do filho que é cristão.
Mas antes de nós falarmos da conduta dos nossos filhos como cristãos, vamos ler Deuteronômio 6:6-7, que vai falar da responsabilidade de nós, como pais, para com os nossos filhos. Então, Deuteronômio 6. Já achou? Quiser, pode ler, por favor. 6:6-7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, as palavras que foram ordenadas, nós como pais precisamos falar, ensinar, instruir os nossos filhos, e ainda por cima, e mais relevante ainda talvez, andarmos conforme o que estamos ensinando. Pois os nossos gestos, os nossos hábitos, a nossa forma de agir fala muito mais alto do que a nossa voz. Vamos ver também Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, quem que tem que ensinar a criança? Nós, os pais, é nossa responsabilidade. A responsabilidade não é da escola, não é da creche, não é do tio, não é do avô. A responsabilidade é dos pais. O pai é responsável, os pais são responsáveis por educar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Os pais são os responsáveis por ensinar as escrituras aos seus filhos, para que eles cresçam sabendo da verdade, sabendo do Senhor a quem nós servimos. E ainda mais, os filhos, eles devem ver em nós uma vida piedosa, uma vida cristã ativa, para que eles possam crescer e seguir os nossos exemplos para a honra e glória do Senhor. Então, os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe ainda aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Ou seja, irmãos, além disso, nós precisamos corrigir os nossos filhos quando eles errarem. É a obrigação dos pais. E aquele que corrige é quem ama. Se nós não corrigimos, nós não amamos. Porque se nós corrigimos, nós queremos instruir os nossos filhos no caminho adequado, no caminho correto, no caminho que lhe renderá bons frutos. Mas se nós o deixarmos fazendo aquilo que ele deseja, provavelmente o que ele terá no futuro não será bom para ele, nem para a família, e muito menos glorificar o nome do nosso Senhor. Tamanha responsabilidade, né, nossa? Nós instruindo nossos filhos, a gente provê para eles, né, o crescimento espiritual, o crescimento social, pessoal, familiar, guiados pelo Senhor, né? Mais uma vez, o modelo nós já temos, né? As instruções nós já temos através da palavra do nosso Senhor e devemos colocar em prática, dia a dia. Sim. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem também abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira aos seus filhos. Ou seja, irmãos, temos que ensinar, educar, instruir, corrigir os nossos filhos, mas em amor, nada em excesso, né? Porque, do contrário, assim como a sujeição, a submissão da mulher ao marido está no pressuposto do amor, assim também deve ser a educação aos nossos filhos. E é importante, irmãos, que nós, como pais, oremos pelos nossos filhos, oremos pela nossa família. E nós, como pai, como marido, oremos pela nossa esposa e pelos nossos filhos, para que eles cresçam no caminho do Senhor, né? Para que eles possam conhecer o Evangelho, ter intimidade com o Senhor e testemunhar a Cristo aonde for.
a conduta requerida dos filhos. Vamos ler Êxodo 20, 12. Texto bem conhecido, que são os mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Êxodo 20, versículo 12, diz o seguinte: 20, 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Ou seja, um mandamento com promessa. Então, o dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo na carta aos Efésios. Vós, filhos, sede obedientes aos nossos pais. Se nós fôssemos resumir a conduta que são requeridos dos nossos filhos, ela se resume em duas palavras: que eles honrem e obedeçam aos seus pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Vamos ler Lucas 2, 21. Lucas 2, 51, desculpa. 2, 51. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. De quem que Lucas escreveu aqui? De Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele também era homem, e ele era submisso, ele respeitava, ele honrava e obedecia aos seus pais. E o versículo 52 ainda fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Aqui está o exemplo de como os filhos devem agir com os pais. Jesus também foi filho e ele respeitou os pais. Ele honrou os seus pais e obedeceu aos seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento, que nós lemos, que é: honra o teu pai e tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. Logo, obedecer significa cumprir aquilo que lhe é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. Já a honra há um dever para toda a vida do filho. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai ainda sobre os benefícios materiais. Significa que os filhos, ao obedecerem e honrarem os seus pais, os filhos submetem-se ao árbitro de Deus, que, segundo o seu beneplácito, os recompensa com os benesses especiais. Glória a Deus. Uma frase interessante para esse tópico é a seguinte: a honra é a disposição da qual nasce a obediência. Então, automaticamente, o filho obedece e obedece em amor. Assim nós, que temos um Pai Celestial, e nós obedecemos Ele em amor, honrando Ele através dos seus mandamentos, através das suas instruções. Então, os filhos irão honrar os pais obedecendo eles, né? E quando você obedece em amor, flui, né? Assim como nós servimos ao Senhor, nós obedecemos Ele e nem se damos conta que estamos obedecendo. Por quê? Porque é de livre e espontânea vontade que somos submetidos a essa obediência. Amém. E essa obediência, ela vem, irmãos, com a oração, com a comunhão que nós temos diariamente com o Senhor, da mesma forma com os filhos. Como que os filhos irão honrar, muito mais ainda obedecer, aqueles com quem eles não convivem, com quem eles não têm contato? Muitas vezes estamos todos no mesmo lar,
mas não conversamos com os nossos filhos, né? Muitas vezes falamos que o filho não nos ouve, mas nós ouvimos os nossos filhos. Como que nós nos portamos com eles, né? O dever dos filhos, perdão, irmãos, a síntese desse tópico, chegamos já ao final desse terceiro tópico, que diz o seguinte: aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar, ou seja, aos pais, né? Não podemos nós terceirizarmos a nossa obrigação. E os filhos, eles têm o dever de obedecer e honrar os pais. A conclusão de nossa lição é a seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres especiais. Deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, por sua vez, o dever de se submeter e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor e respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Irmãos, somente nós temos uma família no formato bíblico, onde as funções de cada membro dentro dela seguem a ordenança bíblica. Somente assim a nossa família será forte no Evangelho do nosso Senhor. Famílias fortes, irmãos, formam igrejas fortes, que testificam ao Senhor, ao mundo. E testificando ao Senhor ao mundo, o Evangelho chega a outros ouvidos, a novas pessoas, e essas pessoas veem a salvação. Irmãos? Então, cabe a nós a responsabilidade de conduzir a nossa família conforme os mandamentos bíblicos. E para concluirmos esta aula, irmãos, eu gostaria de ler 1 Coríntios 10, 31. Que ao fazermos isso, ao conduzirmos a nossa família de acordo com o mandamento do Senhor, nós façamos da seguinte forma, como diz o apóstolo Paulo: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, fazemos isso, conduzimos as nossas famílias nas Escrituras, na temência a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não para que nós achamos alguma honra em nós por conta disso, mas sim para que o nome do Senhor Jesus em tudo seja glorificado e propagado. Passa agora a palavra, irmã Raquel, para algumas considerações finais, irmãos. Irmãos, que o nosso lar possa refletir, né, essas ordenanças que o Senhor nos deixou, né, que esse jardim secreto, né, tão especial para Deus, a gente possa cuidar, a gente possa zelar, né, os maridos pelas esposas, as esposas pelos maridos, os pais pelos filhos, e que a gente possa meditar nos ensinamentos que a palavra nos conduz, porque a grande liberdade nisso, irmãos, principalmente nesse tempo, como o Diego falou, né? Famílias fortes fazem igrejas fortes, e uma das artimanhas de Satanás é destruir justamente a família. Exatamente. Porque abalando essa estrutura, tudo se abala. Então, que a gente venha tomar posse dessa palavra, que a gente venha colocar em prática, verdadeiramente, em oração, pedindo para que o Espírito Santo nos guie, para que a gente lute pela nossa família, lute pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, principalmente nesse tempo de trevas que estamos vivendo, né? Há esperança em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. E que Deus os abençoe, irmãos, que esta aula possa ter edificado a vida de cada um, né, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado, para que a nossa família possa cada dia mais crescer no conhecimento do nosso Senhor, né, que possamos glorificá-lo em tudo que nós fazemos, irmãos, pois Ele se agrada disso, e para isso nós somos salvos, para glorificar o Teu santo nome. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e eu os vejo no próximo domingo, que será a nossa última aula desta lição do trimestre. Que Deus os abençoe. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.